Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos assiste aí pela internet. De fato, realmente, né? Falar na hora, você não sofre a semana toda. Mas também, eu não saberia nem o que falar se isso acontecesse. Uma vez o pastor falou, uma coisa que eu acho legal em você é que você não tem medo. Mas não é verdade não, pastor. Eu tenho muito medo. Mas, de fato, quando o Senhor nos chama, nos salva, faz tantas coisas por nós, eu não tenho como dizer não quando Ele me chama. Apesar de com medo, sem experiência, vocês vão ver isso, mesmo assim, não dá para dizer não. Quem somos nós para dizer não ao Mestre, né? E que o Senhor possa me usar nessa manhã para falar com vocês. De fato, eu vou tentar ser rápida, né? Eu tentei preparar para ser rápido porque eu sabia que o dia hoje era muito curto. E ontem eu estava falando com o Marcos, eu estou aqui treinando, mas está dando muito pouco tempo. Eu espero que mesmo o tempo que a gente tem aqui seja bem proveitoso. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela falou primeiro fortemente comigo, né? Primeiro ela me tratou, ela me curou, ela me tocou, e eu espero que seja assim também. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada. A única palavra que nós temos, que eu tenho para contigo essa manhã, é te dizer muito obrigada. Quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor olhe por mim. Quem somos nós? Para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos chame. Isso é porque o Senhor é muito bom e o teu amor é eterno. E é por isso que nós te glorificamos e te agradecemos nessa manhã por tua presença, por teu carinho, por teu cuidado, por teu zelo. E te damos toda a liberdade para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que essa manhã nós saiamos daqui tocados pelo teu Espírito e dispostos a lutar pela causa dos nossos filhos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Nós te glorificamos e te engrandecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia em Efésios, a carta aos Efésios, né? É a carta, né, Alfredo? A carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Enquanto você abre, eu vou fazer uma pergunta. O que significa lutar por uma causa? Nos tempos que a gente tem vivido, né, toda hora a gente vê na televisão a luta pela causa dos animais, a luta pela causa da justiça social. Mas o que, gente? Que causas aí a gente vê? Greenpeace é uma causa, né? Causa do meio ambiente. Muitas causas. A causa pela inclusão de pessoas com deficiência. E várias causas nesse sentido. De fato, todas essas causas são importantes, não é verdade? Causas legítimas, dignas de ser lutadas. E eu fui procurar no dicionário o que significava lutar por uma causa. E o que veio foi o seguinte: lutar por uma causa significa ser engajado em uma causa. Defender alguma causa. Então, vira e mexe, nós mesmos estamos engajados em alguma causa, não é verdade? Engajados em lutar por ela. E quando nós olhamos aqui o Efésios, o livro, a carta de Efésios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo está mencionando que ele iria orar por uma causa. Nós, no nosso dia a dia, muitas vezes estamos lutando por essas causas importantes. Todas elas são importantes. Nós lutamos, nos engajamos por elas. Só que muitas vezes nós negligenciamos as causas urgentes. Vocês já pararam para pensar na diferença de importante e urgente? Alguém aqui já parou para pensar o que é importante, o que é urgente? Fui de novo no dicionário olhar o que é importante, o que é urgente. Às vezes a gente usa essas palavras no mesmo contexto, né? Mas, de fato, importante significa que é essencial, fundamental, necessário, relevante. E dessas definições todas eu marquei a definição necessário. Então, importante significa
Necessário. É necessário que dia a dia façamos muitas coisas. Mas e urgente? O que é urgente? Urgente significa situação que demanda atendimento rápido, sem demora, imediato, instantâneo, indispensável. E aí eu separei, poxa, importante é necessário, mas urgente é indispensável. O urgente é aquela pessoa que tem uma dor no coração, passa mal e chega no hospital e está tendo um infarto. Eu posso esperar para atender essa pessoa? Bota aí na fila. Não. Demanda atendimento imediato, senão ela vai morrer. Senão aquilo vai passar do tempo e ela vai morrer. Isso é urgente. E quando nós voltamos aqui para esse texto de Paulo, a gente pode ver, pode perceber que a causa pela qual Paulo está mencionando, que depois vocês podem ler esse texto todo e ver a história de Paulo, falando aqui com a igreja de Éfeso, era uma causa urgente. E essa causa era tão urgente que Paulo disse, por essa razão, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Queridos, é lindo ver nossos filhos aqui, não é verdade? Eu quase choro, fico emocionada. Uma está no teclado, a outra está aqui na frente, olhando só para mim. Não é emocionante? É muito lindo. Mas a verdade é que o mundo lá fora não está medindo esforços para tirar eles daqui. O mundo lá fora não está poupando jogadas, estratégias, situações para fazer com que eles não estejam mais aqui. E aí eu posso afirmar para vocês, por mais que tenhamos todos os dias causas importantes, e temos, não há uma causa mais urgente do que a causa dos nossos filhos. Essa luta é uma luta digna de engajamento, não é verdade? É uma luta que precisa nosso atendimento rápido, sem demora, imediato e instantâneo. E é por essa urgência, assim como era urgente a causa de Paulo, que eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre alguns princípios que estão envolvidos na luta pela causa dos nossos filhos. E o primeiro desses princípios que eu escrevi aqui é assim: na luta por esta causa, pela causa dos nossos filhos, precisamos ter uma agenda de oração por eles. Precisamos ter uma agenda de oração pelos nossos filhos. E o que significa ter uma agenda de oração? É ter um caderninho em que eu ponho lá umas marcações? É só isso? Não. Nós efetivamente precisamos dedicar um tempo, um momento para interceder pelos nossos filhos. Parece muito fácil falar, né? Nós somos todos cristãos, ou não, mas você tem a prática de orar. Não é tão fácil assim, queridos. Ter um momento de oração nos dias que a gente vive. Eu falo por mim, né? O dia começa às 5h30. É lancheira, é uniforme, vamos para a escola, chega no trabalho, trabalho, você volta para casa, janta, e bota para dormir, e as outras atividades. Então, são tantas coisas, não é verdade? E todas elas importantes, não é mesmo? É importante trabalhar, é importante fazer comida, limpar a casa, é importante tudo isso, é importante fazer dever, ir na festinha da escola, tudo isso é importante, é necessário. Mas nós não podemos permitir que todas essas tarefas tão importantes na nossa vida impeçam que separemos um momento para orar e interceder pela vida dos nossos filhos. E aí eu estava lendo, né, para preparar essa mensagem, eu me deparei com uma história de uma mulher chamada Susana Wesley. E nessa história que contava sobre a Susana, dizia que a Susana tinha 19 filhos. Ela era esposa de um pastor e ela tinha 19 filhos. Estava brincando com a Érica, né, que eu ganhei 2 bolos lá no café, e falei, Érica, tenho 2 filhos, fez diferença. Aí, ó, você só ganhou 1 bolo, eu ganhei 2. A Susana ia ganhar 19 potinhos de bolo. Gente, não ia ser legal o bolo para a semana toda? Semana toda não, dá mais de uma semana de bolo aí. 19 filhos. Se nós, às vezes, com 1 filho, com 2 filhos,
não damos conta das atividades, mas na história da Susana, todos os dias, ela separava 1 hora por dia para orar por esses 19 filhos. E a situação era tão séria que os filhos não ousavam a bater na porta. Tinham que se virar entre si. O mais velho resolve e por aí vai. E essa oração fez tanta diferença na vida desses filhos, que um dos filhos dela, o John Wesley, foi considerado um dos maiores avivalistas do século XVIII. 19 filhos. Um outro exemplo que me tocou bastante está lá em Jó 1, 4 a 5. E por isso eu digo que essa mensagem não é só para a mãe, não. É para o pai, para o tio, para o avô, para a avó. Olha o que acontecia na casa de Jó. Lá no capítulo 1, versículo 4, diz que os filhos, que eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se, que hora, gente? De madrugada. E oferecia holocaustos, segundo o quê? O número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Jó orava continuamente por esses filhos. Ele intercedia por esses filhos, porque Jó entendia a necessidade e a urgência da causa dos seus filhos. E talvez você possa parar e pensar, mas Jó vivia lá. Eu não sei nem que século que eu posso contar, né? Jó vivia lá no início, não tinha muita preocupação. Hoje os dias são muito mais corridos do que no tempo de Jó. Se você voltar na minha Bíblia uma página, na página de trás, no versículo 3, tem a seguinte referência. Tinha Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Quem era Jó, gente? Um desocupado? Não. Jó era o maior do Oriente, da sua época. Tem aí as pessoas o maior, Sempre tem. Uma hora é um, outra hora é outro, isso é bem volátil, Quem tem mais dinheiro manda. Jó era esse cara. Jó era o maioral da sua época no Oriente. Jó tinha olha aqui, muitíssima gente a seu serviço, o que significa que ele era um grande empresário. Tinha muitos bens. Você acha que Jó tinha tempo sobrando? Se a gente, como profissional, eu sou só uma funcionária, não tenho tempo. Que dirá Jó? Jó não orava por seus filhos porque lhe sobrava tempo. Jó orava pelos seus filhos porque era uma causa urgente. Porque era algo que ele não podia abrir mão. Porque era algo urgente, imediato, que precisava de ação rápida. Que nós possamos nos inspirar nessas duas pessoas e procurar na nossa agenda um horário, E aí eu me lembro até ontem, as Déboras, tivemos uma caminhada. E qual é o lema? Mães de joelho, filhos de pé. Não há, apesar dessa mensagem essa frase ser muito conhecida, é uma verdade. Mães e pais, Porque aqui a gente vê um pai. Pai de joelho, filho de pé. Um segundo princípio que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que na luta por essa causa, que causa? A causa dos nossos filhos. Precisamos ser perseverantes. Orar é fácil, gente? Quando a gente fala, vamos orar é fácil? Não é. Apesar de ser uma conversa com o nosso Pai, não há exercício mais difícil do que a oração. Você pode até, vamos limpar a igreja, a pessoa vem. Vamos fazer uma caminhada, a pessoa vem. Mas na hora de orar, não é fácil. Não é fácil coletivamente, não é fácil individualmente. Não é fácil se manter perseverante na oração. Podemos até fazer a agenda, mas é uma luta manter essa perseverança. E a luta se torna ainda maior
Quando você ora, e você ora, e você ora, e você ora, e o tempo passa e você não vê nenhum sinal de mudança. Pode ser que alguém aqui, ou mesmo alguém que está assistindo de casa, né, esteja há anos orando por um filho, orando por um neto, por alguém, por um pai, de repente. E quanto mais você ora, menos você vê. É difícil manter a perseverança nessa hora. É verdade. Mas eu trouxe aqui para vocês um exemplo que tocou muito, muito ao meu coração quando eu estava lendo, né, sobre esses assuntos. E ela está lá em Mateus 15. Vocês já conhecem essa passagem, mas eu vou ler porque vale a pena. Mateus 15, de 21 a 28, que fala da mulher cananeia, né, a mulher Ciro-fenícia. Esse texto diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A gente vê aqui uma história de uma mãe que vinha atrás de Jesus clamando. E ela clamava, ela tinha uma causa urgente. A sua filha, e no texto de Marcos fala filhinha. E eu fiquei imaginando uma criança pequena, né? Porque eu falo filhinha, é criança pequena. E a palavra diz que ela não estava só endemoniada, ela estava horrivelmente endemoniada. É uma situação bem complicada, né? Eu parei para me colocar no lugar dessa mãe e eu vi um cenário muito triste. E essa mãe orava: Jesus, tem misericórdia de mim, estou lutando pela causa da minha filha, a causa dela é minha. E ela orava. E olha o que o texto diz em versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Essa mulher clamava, mas Jesus, de fato, não respondia nada. Pode ser que um de nós, que nós estejamos passando por essa situação. Você tem uma causa, a causa do seu filho, do seu neto, dos seus pais. E você clama, e Jesus não responde palavra. E para acrescentar, olha o que aconteceu aqui, uma continuidade do versículo. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. De fato, né? A mulher está orando. O que nós esperaríamos que os discípulos falassem? Ah, Jesus, tadinha, ela está vindo tanto tempo orando. Atende logo o clamor dela. Mas os discípulos não falaram isso. Será que se fosse eu ia continuar atrás de Jesus? Será que fosse você ia continuar atrás de Jesus? Ele está em silêncio, os discípulos ainda te chotando? Jesus ainda respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e fez o quê, gente? O adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Apesar da barreira cultural, porque ela era uma estrangeira, uma gentia, não tinha direito àquela salvação, por isso que Jesus fala: eu vim para os, né, não é justo, eu vim para as ovelhas perdidas, testando a fé. Ela responde: Senhor, me ajuda. Ela se humilha, ela o adora, ela permanece perseverante. Jesus ainda diz uma palavra que eu acho que é nessa hora. Se você não saiu antes, você sairia agora, porque eu sairia. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ah, não, agora não, cachorrinho não. Pode até dizer que eu não sou ovelha de Israel, mas cachorrinho não. De repente a gente faria isso, né? Mas sabe o que essa mulher disse? É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Apesar da barreira cultural e religiosa, apesar de Jesus ter ficado calado em silêncio, apesar dos discípulos a terem enxotado, apesar de ter passado por humilhação, essa mãe não desistiu da causa dos seus filhos. Essa mãe perseverou. Ela continuou orando. E olha o que Jesus disse: mulher, que grande fé você tem. Que seja feita como você quer. Que poder existe quando somos perseverantes na oração. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos pais
se conformando com seus filhos no mundo. Eu estava até vendo uma mensagem de um outro pastor e ele mencionando, né, que ele estava numa reunião com seus pastores e ele falou, pastor, eu tenho que ir embora porque 3 horas da manhã eu vou buscar minha filha na boate. E ele se assustou, como assim? Você vai aonde? Eu vou buscar minha filha na boate. Nós temos nos acostumado com essas coisas, queridos. Nós temos achado isso muito, tá bom, não quer salvação, ela é individual. Mas, de fato, nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós não podemos aceitar que os nossos filhos se percam nesse mundo. Temos que manter a perseverança, porque os nossos filhos, Deus não nos deu para que eles se percam. Ainda que hoje eles não estejam na casa do Senhor. A filha da mulher sírio-fenícia, da mulher cananeia, ela estava fora dos caminhos dela, estava horrivelmente o que, gente? Endemoniada. Mas essa mãe não desistiu da causa da sua filha. E a palavra diz que desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E quando a filha dela ficou curada, ela não estava com a filha dela. Lá em Marcos diz que quando ela chegou em casa, a filha estava na cama, curada. Estava na cama, né? Para você ver a situação que essa criança devia passar, porque estava de cama. Mas estava liberta. Ainda que os nossos olhos não consigam ver o que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos, ainda que pareça aos teus olhos que piora, quanto mais você ora, mais triste fique. Não desista, seja perseverante. Porque quando você ora, quem vai agir é Deus, não é você. E uma coisa é certa, quando Deus age, há alguém que possa impedir? Não. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Não importa o que os nossos olhos veem. A mulher cananeia não viu a cura da sua filha, mas ela continuou, ela perseverou, ela se humilhou, ela clamou com perseverança. E a cura aconteceu. Amém? Um terceiro princípio que eu gostaria de tocar conosco aqui essa manhã é que na luta por esta causa precisamos proteger nossos filhos dos predadores. Eu não preciso falar, né, quanto de predador tem nesse mundo. E o quanto os nossos filhos estão sujeitos a esses perigos, né? Quando eu era criança, adolescente, a gente sabia que tinha perigo, mas a gente tinha que ir lá, né? Sabia quem eram os representantes do perigo, mas a gente tinha que ir até o perigo. Hoje, são tantas as disponibilidades e, de fato, tantas janelas abertas para os nossos filhos, que o perigo pode estar dentro da nossa casa. Já pararam para pensar nisso? Que o perigo pode estar dentro da sua casa? Eu não preciso ir lá onde está o perigo. Ele pode ter vindo até a minha casa. Portanto, são muitas vozes que concorrem com as nossas vozes. São muitas seduções para os nossos filhos. Quando eu era mais nova, né, eu só tinha uma televisão, acho que é a realidade de todo mundo aqui, preta e branca, que colocava o celofane para ficar colorida. Alguém já fez isso? Eu fazia muito. Quando eu queria mudar de canal, tinha que rodar, e na hora do jornal, não podia mexer no seletor de canais, né? Porque era o jornal dos pais. Mas, de fato, a gente não tinha muita coisa, eu não tive videogame, tanto até hoje não sei jogar videogame. Né? Acho que o primeiro videogame que eu tive já era grandinho, era um pauzinho que descia assim. Não sei se alguém aqui já jogou, uma varetinha que tinha que encaixar no buraquinho, aí vinha... Tchum, tchum, tchum. Muito tecnológico isso, né? Faz pouco tempo, Fabiana, da sua época também. De fato, a gente não tinha grandes tecnologias. Fui ter celular, já estava até na faculdade. Mas nós tínhamos uma coisa, que era conversa, né? Tinha tempo para conversar, para rir, para fazer graça com o outro. E até para brigar, porque quando tem tempo dá para brigar também. Então a gente brigava, no mesmo tempo se resolvia, porque tinha tempo para fazer isso. Hoje, com todas essas coisas importantes que nós temos, e por mais facilidade, porque eu tinha que levantar para mudar o canal. Hoje alguém levanta para mudar canal? Ninguém, é tudo no controle. Tem gente que já vai chegando e diz, Alexa, né?
Aí ela liga a televisão, liga o ar-condicionado, fecha a cortina. Não tem gente que é assim? Né? Então é tudo muito fácil. Mas essas facilidades têm tirado de nós o tempo em família. Eu fico triste de ver quantas pessoas dão o celular para os filhos lá para ele ficar calado. Porque o filho fica perguntando, falando, correndo. Né? A gente estava até conversando, eu mais umas mães, quantas mães pedem medicamentos para os médicos para o seu filho ficar calado. Para ele parar de se movimentar, de ser agitado, de ser criança. E hoje, todas essas disponibilidades, todas essas facilidades têm tirado de nós o tempo em família. E nós permitimos que os nossos filhos se relacionem com pessoas que não sabemos, que vá a lugares, ainda que virtualmente, que nós não sabemos, que tem experiências que nós não sabemos. Precisamos proteger os nossos filhos dos predadores. Mas você vai me dizer, eu não tenho como ficar 24 horas com meu filho, eu também não. Acho que ninguém tem, mesmo que você fosse uma pessoa que não fizesse nada, que é impossível. Você não ia conseguir ficar 24 horas vigiando seu filho. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Que é, como diz lá em Jó 39, eu vou ler para vocês, Jó 39, 27 a 28. Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a morada no alto penhasco, em lugar seguro. A águia faz o ninho dela em lugar seguro. Ela coloca os seus filhos em lugar em que os predadores não podem atacá-los. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Colocar os nossos filhos em lugar seguro. E o que é colocar os nossos filhos em lugar seguro? É nos comunicarmos com eles. É saber, você vai aonde? Com quem você está falando? Quais são os sites que você visita? Quem são os seus influenciadores? Quando eu era pequena, minha influenciadora era minha mãe, minha professora. Mas hoje você tem influenciador de graça na internet. E influenciador para tudo. Quem são os influenciadores dos seus filhos? Quais são os sites que eles estão navegando? Você sabe? Quem são os melhores amigos do seu filho, da sua filha? Do meu, da minha? De fato, precisamos proteger os nossos filhos dos predadores. Precisamos ensiná-los a voar lá no mais alto monte, lá acima do mais alto monte, como a águia faz. Coloca o ninho dos seus filhos bem no cume do monte. Quantos são os pais, e eu vejo isso perto de mim, eu não vou dizer não para minha filha, eu passei o dia todo longe dela. Aí eu vou chegar em casa e ainda vou arrumar aborrecimento, dizendo não. Não, mas se eu disser não, ele vai ficar tão tristinho, vai fazer uma carinha feia, vai chorar, vai bater a porta na minha cara. Alguém aqui já viu isso? Já passou por isso? Já pensou isso? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A cara feia do seu filho não vai matar. Eu fiz muita para minha mãe, estou viva. Choro não vai matar o seu filho, só vai entupir o nariz. Aí você passa o soro, que é o que eu falo para todo mundo. Pega aquela seringa cheia de soro e lava. Bater a porta, se quebrar, você pega a mesada dele e troca. Compra outra. Mas a sua indiferença, essa mata. A falta de limites, isso mata o seu filho. O não é uma necessidade, é uma proteção. Mas você deixar o seu filho sem o não, isso é descuido e desleixo. Na verdade, você não quer ter trabalho. Né? Dá trabalho dizer não? Dá. Eu ainda estou numa fase de pré-adolescência que vem com argumento. Você fala não, mas isso e aquilo, e se eu fizer isso, aquela conversa, é uma negociação. Mas eu já disse não. Né? E vou continuar dizendo. Dá trabalho dizer não. Dá trabalho. Mas, pais, esse trabalho é urgente. É urgente. E protege o seu filho do predador. E para fechar, o quarto princípio que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que vocês vão dizer, mas isso todo crente faz. Precisamos ter coragem de consagrar nossos filhos para cumprir o propósito e a agenda de Deus.
Não é verdade? Todo mundo vai dizer, eu faço isso. Eu consagro meus filhos na vontade, na agenda, no tempo de Deus. Mas, de fato, nós temos vivido uma geração que almeja muitas coisas grandes para os seus filhos. Mas almeja que ele seja o quê? Um grande presidente de empresa. Que seja um advogado famoso, um médico respeitado, um profissional de sucesso. Ah, Senhor, vai fazer a obra, faz mesmo, mas chama o filho do outro, chama o filho de Leliane, vai nascer se eu já chamo. Mas a minha não. A minha vai ficar aqui pertinho de mim, porque se ela for, não vai estar perto de mim, como é que eu vou ver? Eu preciso dela. Queridos, não é fácil. O tempo de Deus não é o nosso. Os propósitos de Deus não são os nossos. Pode ser que para uns o propósito seja o mesmo, mas pode ser que não. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de consagrar os nossos filhos para a vontade e para o tempo de Deus. O que Ele efetivamente quer para os nossos filhos. Qual foi a última vez que oramos consagrando nossos filhos para a casa do Senhor, para a obra? Precisamos ter coragem de fazer como Ana. O pastor já pregou aqui recentemente sobre ela. Ela queria muito esse filho e ela falou, Senhor, quando o Senhor me der, eu vou consagrar a Ti. E Ana teve esse filho. Mas se você olhar para a história da época de Ana, quando o filho estava para ser consagrado, quem era o sacerdote? Eli, um idoso displicente, que não cuidava nem dos seus próprios filhos. Quem eram os filhos de Eli? Hófni e Finéias, completamente devassos. Filhos de Belial, como fala a palavra, não faziam nada que a Bíblia diz, pelo contrário. Será que eu não ia chegar lá e dizer, Senhor, não entrego meu filho, mas não, olha só, quero entregar meu filho, mas não dá para botar na mão de Samuel, de Eli. Como que eu vou entregar meu filho para Eli? Para conviver com Hófni e Finéias? Mas Ana, ela confiou no Senhor. Ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para quem ela estava entregando, mas ela estava entregando era para Deus. Ela estava entregando para o Senhor. Ela confiou na promessa do Senhor, naquilo que Deus tinha para a vida do filho dela e entregou a Eli conviver com Hófni e Finéias. E no final, todos vocês conhecem a história do filho de Ana, Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas, sacerdotes e juiz que a Bíblia já teve. Todos conhecemos de Samuel. Todos ouvimos falar de Samuel. Que nós sejamos como Ana. Que nós venhamos a consagrar os nossos filhos todos os dias para o tempo, para o propósito, para a vontade do Senhor. E eu queria terminar a palavra, que a gente não tem tanto tempo. Tinha mais princípios, mas eu cortei alguns. Quem sabe um dia a gente fala dos demais. Mas eu quero terminar essa palavra fazendo uma pergunta para vocês. Não é só para as mães, é para todos. Que tipo de compromisso temos eu e você assumido diante de Deus por nossos filhos? Temos nós tido agenda para orar e interceder por eles? Temos nós sido perseverantes, ainda quando nós olhamos e o vemos se arrumando para fazer aquilo que não gostaríamos? Ou quando recebemos notícia, porque de fato isso aqui não acaba quando o seu filho casa, né? Não é só quando ele é pequeno, isso é para todo filho. É para sempre, mãe. Pai, é para sempre. Orar, interceder. Temos protegido os nossos filhos. Temos procurado saber onde ele anda, com quem ele conversa, o que ele faz. Temos dito não quando necessário. E por fim, qual foi a última vez que consagramos nossos filhos para o propósito e a agenda de Deus? E eu gostaria de convidar a igreja, não só as mães, mas os pais todos, para ficar de pé. Que se você, assim como eu, foi tocada por essa breve mensagem, que você possa colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, se você não tem tido nada disso, peça perdão. Diga, Senhor, me perdoe porque eu tenho sido negligente nesses aspectos.
Eu não tenho orado pelos meus filhos. Eu não tenho sido perseverante. Eu não tenho protegido meus filhos. Eu não tenho, Senhor, consagrado os meus filhos para a Tua obra, para o Teu tempo, para a Tua agenda, para os Teus propósitos. Mas hoje eu me entrego aqui, Senhor, arrependido. E eu quero firmar esse compromisso, Senhor, de orar pelos meus filhos, de orar, de manter a minha perseverança, de não usar mais tantas coisas que eu tenho para fazer como desculpa para não interceder por eles. Eu não quero mais me conformar em ver os meus filhos, meus netos no mundo. Se você está passando por essa situação, não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Ore, mantenha-se firme na oração pelos seus filhos, porque o Senhor é que está agindo. A mulher cananeia não viu a cura da sua filha, mas ela creu. Que você possa crer que o Senhor não deixa o seu filho sozinho. Ele não está sozinho. Senhor, muito obrigada, porque essa palavra falou fortemente ao meu coração. E eu espero, Senhor, que todos os dias da minha vida eu me lembre dessa palavra. Que todos os dias da minha vida eu me lembre de que não há causa mais urgente do que a causa das minhas filhas. Ainda que tenham tantas coisas importantes, que os meus olhos se foquem naquilo que é urgente. E hoje, para mim, o que é urgente é a causa das minhas filhas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Que o Senhor esteja aqui vivificando os nossos corações. Se há alguém aqui que já desistiu, que está cansado, que a fé já se foi, que a esperança já se foi, que o Senhor renove, Pai. Que o Senhor renove a alegria do coração. Que o Senhor renove a fé e a esperança de que o Senhor tem todas as coisas no seu controle. Aleluia! O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Que nós venhamos a praticar essa luta por essa causa, muito mais do que lutar por qualquer coisa importante. Senhor, que os nossos corações sejam vivificados em Ti pela luta por nossos filhos. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te glorificamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigada, aleluia. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Obrigado, Fabrícia. Neste livro, capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que Deus possa falar através da sua vida. Vamos servir os elementos, por favor.
pra vou cantar, meu Salvador, Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua fidelidade. Essa recebi Por sua a cruz, a morte morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele te chama nessa manhã para você olhar para a cruz. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele te chama para que você possa ser essa pessoa que interceda pela sua família. Ele te chama para que você possa ter uma vida transformada, uma vida fortalecida. E é nesse momento de comunhão que você pode, nesse exato momento, erguer esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós somos esse vaso, frágeis, imperfeitos, mas o conteúdo que tem dentro deste vaso é que faz essa vida ter valor, a sua vida, a nossa, que se chama Jesus Cristo. Você que entende o momento da ceia, que é o momento do sacrifício na cruz,
que é o momento de comunhão, é o momento de você trazer à sua memória tudo que Ele tem feito, tudo que Ele já fez e que irá fazer por você. Algumas vezes ficamos angustiados, desanimados, passamos por lutas, nos sentimos assim abandonados. Alguns momentos nos sentimos derrubados, destruídos. Mas lembre que Ele também passou por tudo isso. E Ele nos deu o exemplo na prática que é possível vencer, mesmo estando neste vaso tão frágil e imperfeito. Você pode dar um glória a Deus? O que você tem é maior do que o que este mundo tem. Aleluia! Este pão que simboliza o corpo de Cristo. Diga obrigado, Jesus, por esse tesouro que eu tenho dentro de mim. Eu renovo meus votos, a minha fé, e eu faço um compromisso nesta manhã em estar olhando não para as circunstâncias que nunca serão favoráveis para nós. Há momentos que nos sentimos assim. É justamente naquele momento em que nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Quando nós tentamos entender a vida pela razão, ficamos apavorados, porque não há esperança em nada deste mundo. Mas em Jesus Cristo podemos ter a esperança. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essas mães, por essas famílias que estão dando a oportunidade, e conforme foi dito aqui, são muitos predadores, mas nós temos a nossa proteção, que se chama Jesus Cristo. Que toda honra e que toda a glória seja dada a Ti. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. A ceia é momento de alegria, querido. Essa última celebração, a primeira e a última que Jesus fez com seus discípulos. Jesus não falou: olhe para mim, para todo o passado, para tudo que eu fiz com tristeza, mas com alegria. Por quê? Porque eu venci. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, você pode agradecer. Não registre as derrotas, mas guarda essa palavra. O meu líder é um vencedor. Ele foi humilhado, mas não foi rejeitado pelo seu pai. Ele sofreu abandonos, mas ele e o pai estavam sempre juntos. Ele foi injustiçado, como o pior de todos os homens, mesmo sendo justo. Mas o pai o justificou na cruz do Calvário. Quantas vitórias, Senhor. O Senhor não usou de todo o seu recurso, abriu mão da sua glória
e provou que sem recurso nenhum, apenas com o poder da sua palavra, Jesus foi o melhor comunicador, o melhor profissional de marketing. Não supera Jesus. O segundo ou terceiro escritor deste mundo não superou Jesus até hoje. Os homens tentam de toda maneira encontrar a paz, mas não vai encontrar, porque essa paz só existe quem está em Jesus. Muitos procuram uma esperança, uma razão de viver. Se formam, se capacitam, e depois do final da sua jornada, entende que não há esperança. Mas nós encontramos a esperança em Jesus. Os nossos filhos podem ter uma vida melhor do que nós tivemos, se não desistirmos, se não levarmos ao abandono, a ser filhos órfãos, criado pela mídia, ocupado a sua mente pela internet, mas ocupando você, mãe, a vida do seu filho. Isso só é possível, querido, com os ensinamentos da Bíblia. E só é possível quando você pratica essa palavra. É essa palavra viva, que significa a prática do Evangelho, que vai ser registrado na vida dos seus filhos. Jesus, obrigado por esse sangue derramado. Eu não posso dizer por cada um aqui, mas eu digo por mim: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena para a minha vida. Valeu a pena a paixão que eu tenho por esse reino, pelas causas perdidas, que quando são colocadas diante do Senhor, o Senhor transforma. Das pessoas que estão desenganadas, e quando recebem o poder da sua palavra, são curadas. Que estão marcados já com o atestado de óbito, mas o Senhor atesta como uma vida eterna para essa pessoa. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos ricos, dos pobres, do crente e não daquele que não é cristão. Obrigado, porque o Senhor não tem preconceito como nós. Mas isso não significa que o Senhor aceita o pecado. O Senhor dá esperança para todos. Esse vaso de barro pode habitar um tesouro. Ao erguer esse cálice, eu te agradeço, Senhor, por esse sangue derramado na cruz, por essas famílias que foram alcançadas e que estão em fase de transformação e estão tendo as suas vidas mudadas. Que assim seja, que o teu nome seja glorificado e que todos digam amém. E vamos juntos para a glória do Senhor. Foi neste momento que ele disse: está consumado.
está consumado. Senhor, eu aproveito também para orar pelas mães. Como ontem eu estive fazendo a visita a uma irmã em Cristo, em que ela disse: eu não vou poder passar essa data com os meus filhos, porque eu estou aqui hospitalizada. Quantas mães, Senhor, se encontram assim? É momento de alegria, mas também é momento de orar por aquelas que carregam um peso por um aborto cometido, por um abandono aos seus filhos no momento de pressão, de agressão física, de não ter a estrutura emocional. Eu oro por essas mães, Senhor. Que esse amor possa ser derramado sobre a sua vida e que você possa ter esperança que Jesus pode justificar a sua causa e fazer com que aqueles filhos tão injustos possa se arrepender e agradecer pelo menos pelo fato de estar vivo, porque você gerou, porque você arriscou a sua vida por eles. Pai, eu te agradeço, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém. Teu amor, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras. Se aproxime-se diante do Senhor, chegue diante dele e ele vos achegará até vós outros. Obrigado, Senhor, obrigado pelo manifestar da tua graça neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós sairemos daqui cheio da tua graça, cheio da tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor bem forte. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor e adoração. Muito obrigado. Nós oramos a ti agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém.